it's a great pleasure to come. É um prazer enorme estar com vocês. Anderson has been a friend for many, many years. E o Anderson tem sido um amigo já por muitos e muitos anos. And I'm really honored and blessed to be here. E para mim é uma honra e bênção estar aqui. And not only is it my first time to Brazil, E não é só a minha primeira vez no Brasil, it's my first time to South America, é a minha primeira vez na América do Sul. and my first time to the Southern Hemisphere. E é a primeira vez no Hemisfério Sul. I've saved the best for last. Eu deixei o melhor para o final. Aleluia. Aleluia. Because I've been everywhere else. Já in the tive em world. tudo que é lugar lá para cima. So I'm very, very happy to be here. Estou muito feliz de estar aqui. But I want to get into the message Mas eu quero entrar para dentro da mensagem, because it's something that's very, very dear to my heart. porque tem algo que está realmente dentro do meu coração. And this is a conference for partners in Harvest, Catch the Fire. E esta é uma conferência de parceiros na colheita, Catch the Fire, And we're a worldwide network of churches. e dessa rede de igrejas mundial. And what I pastor 3 churches. I actually have 3 churches in my region that I'm the pastor. Eu pastoreio 3 igrejas, tem 3 igrejas nossas ali na nossa região. But in addition to that, what I mostly do E adicionado a isso, o que eu mais faço, is I go around the world and talk to pastors and leaders. eu viajo ao redor do mundo e converso com pastores e líderes. And I sit in offices and talk to pastors and leaders. E eu sento nos escritórios dos pastores e converso com eles. And so God's put me in a position where I'm constantly relating to others in ministry leadership. E Deus me colocou no momento onde eu tenho a oportunidade de constantemente estar conversando com outros líderes em posição de liderança. And if you're here, you're likely a pastor or a church leader. Então, se você está aqui e é um pastor ou um líder, And if you're not a pastor or church leader yet, you will be. e se você não é um pastor ou um líder de igreja, você será. Because God's brought you here for a reason. Porque Deus te trouxe aqui por uma razão. And the reason this conference is to build up the church by building up you as leaders. E essa razão dessa conferência é edificar a igreja através da edificação dos líderes, das pessoas. And so I want to introduce an idea. It's called the origin story. E eu quero estar introduzindo para vocês uma ideia através da história da laranja. And if you are into business or entrepreneurialism, Então, se você está no mundo de negócios ou no empreendedorismo, you're familiar with the term origin story. você talvez vai estar familiarizado com esse termo da Orange Story, ou da laranja, a história da laranja. Yeah, businesses will talk about their origin, where they began, and A how origem, things started out. origin, Origin. Like a their- origem, não orange, origem, a Origem. história da origem. What were you saying? I said, Orange? sorry, man. Not apples and oranges. Well, Beginnings. It's close. Close. Orange story. Era parecido. We can talk about orange stories. Podemos conversar também sobre as histórias da laranja. Em português é totalmente diferente, mas em inglês até que era parecido. Era parecido, tá bem, né? Não tá. Obrigado, Robson, obrigado. I'm going to tell that story for years. No, please, man. So have you heard about Apple computers? Você já ouviu falar dos computadores da Apple? Yeah. iPhone? iPhone? How many have iPhone? Quantos tem iPhone? Not too many. Good. É um bocado de gente já. How many have Android? Android? Say no more. Já, não vou falar mais nada. But Apple is a pretty famous brand. Mas a Apple é uma marca extremamente famosa. And they talk about their origin story. E fala sobre a história da origem. About how Steve Jobs began in a garage Como o Steve Jobs começou lá numa garagem and built that first computer. e construiu seu primeiro computador. And if you go to a conference about Apple computers, E se você já viu, foi algum evento dos computadores da Apple, they're going to talk about that origin story, that eles beginning. sempre falam da história da origem da empresa. And if there's actually a ride in Disney World, Na verdade, tudo é conectado, por exemplo, como a Disneylândia. and on this ride, it's about the history of communication. É a história da comunicação. And it's the big round golf ball ride that you've probably seen a picture of. Talvez você já viu aquela bola de Walt Disney golfe World. da Disney, que é enorme assim. And one of the scenes on that ride is the garage that Steve Jobs. E quando mostra essa cena que aparece Built the Apple a bola e outras imagens, aparece lá a garagem do Steve Jobs. Wow.
But they didn't stay in that garage for long. Mas eles não ficaram naquela garagem por muito tempo. All right? They went on to build an incredible story. Or Eles foram para um outro prédio, um prédio incrível. have you heard of Mark Zuckerberg? Já ouviu falar do Mark Zuckerberg? Anybody? Alguém? A few of you? All right. So he went to university and they had a book with everybody's face in it. E aí ele foi para a universidade, tinha um livro onde todo mundo olhava. And so you knew the other students by looking at their face in this book. E aí então as pessoas buscavam pela a face naquele livro, né? Tinha o rosto em um livro. And him and some friends said, wouldn't it be better if we had a computer version of this Facebook? Então nós devíamos de ter uma versão no computador desse livro que as pessoas vão buscar a sua face, o seu rosto. And that is the origin story of Facebook, E aí então é a origem do Facebook, which has what, 4 billion people on it. que hoje tem 4 bilhões de pessoas nele. How much money does Mark Zuckerberg have? Quanto dinheiro esse Mark Zuckerberg tem? I just wish I had his tithe. Eu queria só o dízimo dele. You know, the Disneyland, you know Disneyland? Conhece a Disneyland? Yeah, you know Disneyland? Conhece a Disneyland? So do you know that the origin story, the beginning story of Disneyland is this? Sabe o início, a origem da história da Disneylândia? Walt Disney is a man, O Walt Disney é um homem and he had a daughter. e ele like tem one of uma filha, your daughters. assim como as tuas. And he wanted to take his children, his daughter, to a park and have fun with her. E ele queria levar as filhas para um parque e se divertir com elas. And he went to the local park, and you know what there was? E quando ele chegou no parque, sabe o que era? There was a park bench, Tinha um banco some old, boring park e toys. tinha alguns brinquedos velhos, chatos, They weren't very safe, não eram muito seguros nothing for the adults to do. e nada para os adultos fazerem. And while he was sitting there on that park bench, Enquanto ele estava sentado naquele banco daquele parque, he thought, wouldn't it be great if there was a place where both parents and children could have fun together? não seria legal se tivesse um lugar onde não só as crianças, mas os pais também pudessem estar lá juntos e se divertirem? And he had this dream of building a park where parents and children could have fun together. E aí então ele tem esse sonho de criar esse parque onde pais e filhos se divertiriam juntos. And that's the beginning of Disney World. E ali começou o início da Disney World. That's all over the world now. Millions and millions of people E go. está no mundo inteiro hoje, milhões de pessoas vão. And they spend so much money E faz muito dinheiro just to take their kids somewhere fun. só para levar os teus filhos para se divertir. So origin stories have power. Então a história da origem das coisas, ela é muito importante. Anderson was telling me that this city is famous, used to be the capital, shoe manufacturing capital of this part of the world. E o Anderson estava me falando de que essa cidade era conhecida como a capital nacional do sapato. That's part of the origin story of this area. Essa é a origem, né, a história da origem dessa região, dessa cidade. This church has an origin story, Essa igreja tem uma origem, uma história de origem. right? How it began. Como começou? They were telling me the origin story of getting this building. Eles me contaram a origem da história desse prédio. You know, and we sit around and we celebrate E nós sentados celebramos the beginnings, os começos, right? Because it tells you something porque te diz algo about who you are. de quem você é. How about the Bible? O que você acha da Bíblia? What does the Bible start with? Como a Bíblia inicia? You can answer in Portuguese. Você pode responder em português. The origin. The origin, the A creation. origem. Wow. The Bible starts with the beginning. A Bíblia começa do início. And it goes on. How about Christianity? E sobre o cristianismo, Is there a beginning of Christianity? o início do cristianismo, What is that? o que é? When did Christianity begin? Quando é que começou o cristianismo? I'm going to put my watch on. While they think about it. O que vocês acham? Do you know when Christianity began? Sabe como é que começou o cristianismo? When Jesus rose from the dead? Quando Jesus ressuscitou dos mortos? Yeah. É? When the Holy Spirit came down Quando o Espírito Santo desceu on the disciples nos discípulos in Pentecost? em Pentecostes?
and they began speaking in tongues. e começaram a falar em línguas. That's the beginning of the church, Esse é o início da igreja, the beginning of the church age. o início da era da igreja. Okay? This revival, Catch the Fire and Partners in Harvest, Esse avivamento de parceiros e Catch the Fire started with a worldwide revival. se tornou um avivamento mundial. I was there in the early years when thousands of people would come from all over the world Eu estava lá no início, nos anos iniciais, e eu via milhares e milhares de pessoas vindo de todo canto do mundo, to hear the message of grace, to be touched by the Holy Spirit. ouvindo a mensagem da graça e sendo tocado pelo Espírito Santo. And you're part of that story E você é parte dessa história, because you're being touched by that same anointing porque você foi tocado por essa mesma unção that fell back in the 1990s que desceu lá em 1990 e pouco. and is continuing to fall on people and to change people's E lives. continua caindo sobre as pessoas e transformando vidas. So we need to know our origin. We need to know our beginning. Nós precisamos conhecer a nossa origem, nós precisamos conhecer o nosso início. But we also must have a vision for our destination. Mas nós também precisamos ter uma visão para o nosso destino. Listen, an origin story without a destination is a dead end. Uma história de origem sem um destino é uma história que vai acabar morta. Right? We don't want to be stuck Nós on não a queremos, dead end road. nós não queremos ficar parado no meio da rua. If you're a church leader, Se você é um líder de igreja, in fact, if you're a leader in any capacity, se você é líder em algum nível, leadership is about having a clear vision for the future liderança é você ter uma visão clara do futuro. that honors the past, Você honra o passado, but nurtures and equips people in the present mas você nutre e equipa pessoas no presente to accomplish the vision for the future. para completar a visão do futuro. Did you get that? Você entendeu isso? You honor the past, Você honra o passado, but you have a vision for the future, mas você tem uma visão ao futuro and you nurture and equip people in the present e você nutre e equipa pessoas hoje no presente so that you don't end up in a dead end, para que você não termine num final morto, but you prepare them for the vision of the future. mas você se prepara para a visão do futuro. And so keep that in mind, Então, mantenha isso em mente. because we're going to come back to that at the end of Nós the vamos message. voltar para isso no final da mensagem. That was the introduction. That was the introduction. Essa foi a introdução. My main topic tonight O meu principal assunto hoje à noite, is to talk about a love affair that I'm having. eu quero de você falar acerca do amor. I'm going to make a public confession. Eu preciso confessar para você publicamente. Even though I've been married for 35 years. Mesmo eu estando casado por 35 anos, eu estou apaixonado. That's pretty good, right? É bom, né? I've been married for 35 years. Eu fui casado, the estou same casado por 35 anos com a mesma mulher, eu sou casado. Yeah, that's good. É bom. But I am in love Mas eu estou apaixonado with another woman. por uma outra mulher. Not in the same way that I love my wife. Não do mesmo jeito que eu sou apaixonado pela minha esposa. In a way completely different. É uma forma diferente. I'm in love with the church. Eu sou apaixonado pela igreja. I love the church. Eu amo a igreja. I love the church. Eu amo a igreja. I am a pastor. Eu sou um pastor. I've been a pastor for, I think, 32, 33 years. Eu creio que seja 32, 33 anos que eu sou um pastor. I love the church so much. Eu amo a igreja tanto. I pastor 3 churches. Pastorei 3. I spent a lot of time with pastors, I told you that. Eu já te falei, passo muito tempo com pastores. And often pastors get very discouraged about churches. E muitas das vezes os pastores ficam desencorajados em relação à igreja. And people today, in our day, there's a big number of people that have written off the church. E hoje, nos dias de hoje, nós temos um bocado de gente que tem saído das igrejas. I want to tell you, I love every aspect of the church. Deixa eu te falar, eu amo todo o aspecto da igreja. Even the most mundane, basic parts of the church. Até a parte mundana que a igreja tem. I love it. Eu amo. I noticed your projection screen when I Eu came in here. gostei demais do negócio da projeção aqui. We just bought a new one. Nós At our acabamos de comprar na nossa igreja um novo. I noticed how Anderson stands at the stage, and every stage is 3 inches too short. Eu gostei de ver o Anderson ficar assim na pontinha do palco aqui. Did you notice that? E He does. All preachers do that.
They want to get a little bit closer. I Deixando saw vai que one vai, fall vai, off vai cair. Eu amei esse negócio, que fica bem na I pontinha. love the church. Eu amo a igreja. If you think the church is no longer needed or outdated or broken, Se você acha que a igreja não é mais necessária, se ela está fora de moda ou se ela está arrebentada, quebrada, you're the one that's broken. você na verdade é que é o quebrado. Okay? Pastor, if you're a pastor or minister, Se você é pastor ou ministro, and if you're tired, e se if você you're está frustrated, cansado, frustrado, if you're angry. você está bravo. You know, a lot of pastors are angry with their churches. Tem um bocado de pastor bravo com a sua igreja. It's true. É verdade. You need to repent. Você precisa se arrepender. You need healing more than your church. Você precisa mais de cura do que sua igreja. You need to lead your church into healing by getting healed first. Você, para poder conduzir a sua igreja à cura, você precisa ser conduzido à cura. And if you have those kind of attitudes and you're not in pastoral ministry, E se você não está nessa situação e não está numa posição de liderança, same thing applies to you. a mesma coisa se aplica para você. Because the church is not the problem. Porque o problema não é a igreja. It is God's agent for transformation in the world. A igreja é o agente de Deus de transformação do mundo. For 2,000 years, Por the church has survived. 2000 anos a igreja tem sobrevivido. The enemy has thrown everything in his arsenal against the church. O inimigo tem jogado todo o seu arsenal contra a igreja. But no weapon formed against us shall prosper. Mas nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Soviet Union had as their main priority to destroy the church in the Soviet Union. A União Soviética tinha como prioridade principal destruir a igreja. The Soviet Union barely lasts 70 years. E toda a União Soviética só conseguiu suportar por uns 70 anos. And it fell apart. E se desmanchou. The church is alive 2,000 years and going E a igreja tem strong. permanecido por 2000 anos. China, China, atheist nation, uma nação ateísta to this day persecuting the church. que persegue a igreja até hoje. Do you know where the church is growing the most fast in the whole world? Sabe aonde a igreja tem crescido mais rápido no mundo inteiro? China. China. Bring it on, baby. Bring it on, baby. Traz para nós, baby. The church can take it. Mas a igreja consegue aguentar. Who's going to win? Quem vai ganhar? The church is going to win. A igreja vai ganhar. Do you know that I have a friend who is a very high academic scholar? Eu tenho um amigo que ele é dentro da academia, ele é bem alto assim de estudo. He helps run a Christian university. Ele ajuda a conduzir uma universidade cristã. And there's this whole group of people called missiologists. E tem todo um grupo de missiologistas, And this missiólogos. That's all they do is study the church. E o que eles fazem é estudar a igreja. And their best estimate E a estimativa melhor deles, concerning how fast the church is growing, their best guess at how fast the church is e growing, o melhor assim, a estimativa que eles têm chegado acerca do quão rápido tem crescido a igreja, based on all the studies worldwide, baseado em todo o estudo mundial, is that 175,000 people que 175 mil pessoas became a Christian se tornam cristãos today. hoje. Yesterday, Ontem about 175,000 foi people 175 mil pessoas became a Christian. se tornaram cristãos. Guess how many people are going to become a Christian tomorrow? Adivinha quantos vão se tornar cristãos amanhã? About 175,000 people. Aproximadamente 175 mil pessoas. How many people live in Novo Hamburgo? 250. 250. 2 days, Em 2 dias, and you'd have more than this city saved. nós veríamos, por exemplo, uma cidade de Novo Hamburgo inteira ser salva. Come on, somebody give Jesus Vamos lá, a hand. alguém dá um aplauso para Jesus. Hallelujah. Aleluia! So when someone says the church isn't working, Então, quando alguém diz que a igreja não funciona, look at them and just start laughing. olha para eles e começa a rir.
Because they're crazy. Porque são loucos. They don't know what they're talking Eles não about. têm ideia do que eles estão falando. Jesus said these words. Jesus disse essas palavras: Says, I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. And the gates of hell E will as not overpower. portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amen. Amém? It's the only thing Jesus said he would build. A única coisa que Jesus disse. And you know, Jesus was a carpenter. E você sabe, Jesus era um carpinteiro. He knows how to build things. Ele sabia como edificar, construir coisas. It was right after Peter confessed his faith that Jesus was the Christ. Logo depois que Pedro confessa que Jesus era o Cristo, Jesus asked his disciples, "Who do you think I am?" Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? One disciple says, "Well, some people say you're Elijah. E aí, uns dizem que é Elias, Some people say you're this person." uns dizem que é isso, aquilo. And then Peter said, "But E aí Pedro you're the diz: Christ, the Son of the living Tu és God." o Cristo, filho do Deus vivo. And Jesus said, E Jesus disse: "Flesh and blood has not revealed that to you, Não foi carne nem sangue que te revelou, but my Father who's in heaven mas has o meu revealed Pai it." que está nos céus. And upon this rock, Peter, E sobre esta pedra, Pedro, I'm going to build my church. eu edificarei a minha igreja. On the confession of faith of Jesus Christ as Savior, E a the todos church is aqueles built. e sobre essa confissão de que Cristo é o Messias, que a salvação vem por Cristo Messias, é sobre essa pedra que a igreja será edificada. So I love the church and I believe in the church. Eu amo a igreja e eu acredito na igreja. And I think you should too. E eu creio que você deveria de acreditar também. And pastors and people who have been hurt by church, E pastores e pessoas que têm sido machucadas pela igreja, I understand that. eu entendo isso. In fact, I've been a pastor for, like I said, 33 Eu years. já falei, eu tenho sido pastor já por 32, 33 anos. I would pretty much guarantee you Eu posso garantir para você com quase certeza that I have been hurt by church far more than you've been hurt by church. provavelmente eu fui machucado pela igreja bem mais do que você foi. Amen, Jim? Amém, Jim? Amen. People come and I've been hurt by church. I don't go to any church anymore because I've been hurt. Pessoas chegam para mim e dizem: eu não vou mais na igreja porque eu fui machucado pela igreja, então eu não vou mais na igreja. I go, oh, really? Well, tell me what Eu happened. digo: é mesmo, me conta o que aconteceu. Well, you ain't got nothing on me, man. Ah, tu não tem ideia do que eu passei. I could tell you so many stories of betrayal, Cara, eu posso te contar um monte de história de ter sido traído, of being undermined, de não ter sido reconhecido, não ter tido espaço, being misunderstood, não ser entendido, being rejected. ser rejeitado. You know, just because you have difficulty in something, Só porque você tem alguma dificuldade em alguma área, you don't throw it out. você não chuta tudo pro alto. You know, I've been married for 35 years. Eu tô casado há 35 anos. You think it's all rose garden? Tu acha que é só um jardim de rosas? We've had some very difficult times in our marriage. Nós já passamos momentos muito difíceis no nosso casamento. And if my wife was here, she would tell you. E se minha mulher estivesse aqui, ela ia te contar. Right? Some people actually do it. Some people have difficulties in marriage and they give up on marriage. Mas muitas pessoas desistem, têm dificuldades no seu casamento e desistem. Or they give up on a marriage and they go to another marriage and they give up on that marriage and they do another marriage. Desistem desse casamento, vão para outro, ficam um tempo, têm dificuldades, desistem, vão para outro, têm dificuldade, desistem, vão para outro. When my wife and I had difficulty in our marriage, we didn't give up Quando eu e a minha esposa, nós temos dificuldades no nosso casamento, because I believe in marriage. nós buscamos lidar com isso por uma razão simples. Eu acredito no casamento. And we worked through the difficulty E nós trabalhamos as dificuldades. and our marriage became more intimate. E o nosso casamento se torna cada vez mais íntimo. How about children? Sobre filhos. Anybody have difficulty with their children? Alguém tem dificuldade com os filhos? You have problems with your kids? Alguém tem problema com os filhos? Just kick them out. Só chuta eles de casa. As you're raising kids, it's for the birds. Ah, não, chega, não quero mais com essas crianças. You know, they're 5 years old. É 5 anos de idade, vaza Throw them out daqui. on the street. Joga, larga na rua. Change the locks. Ok. That's silly, right? É tolice, é ou não é? Oh, raising kids is hard work. Não, meu, criar filhos é difícil. Anything that's worth it is hard. Tudo aquilo que vale a pena é difícil. The church is worth it. A igreja vale a pena. That's why it's so hard. Por isso que é tão difícil. It's how it works. É assim que funciona. Hallelujah. Aleluia, amém? They need to say amen more. Você devia dizer mais amém.
Okay, so I had this idea. This was a few years ago. I was in England preaching at a conference just like this. Eu tive uma ideia. Eu estava numa conferência na Inglaterra pregando que nem essa aqui. I was actually with my wife. We Estava were com a minha esposa. walking in a beautiful English city, Nós estávamos numa cidade inglesa muito bonita. and they have canals. E There's eles water everywhere in Tinham England. canais assim, com água por todo lado. We're walking along this canal, and there's boats. It's beautiful. It's sunny. E nós estávamos caminhando por esses canais, tinha os barcos ali, estava ensolarado, estava muito bonito. And it just struck me. I'd never thought of it this way. E de repente aquele pensamento me pegou, eu nunca tinha pensado dessa forma. That the church is a woman. Que a igreja é uma mulher. Wow. The church is a woman. Now that makes a lot of sense, Now, man. now you got it? Yeah, I got it. Faz todo sentido, cara. Por isso que a igreja é complexa, né? Não, sorry. Não, desculpa, foi só saiu assim. Não. That's why it's so complex. That's why it's so complex. That's right. It is. É assim mesmo, viu? Agora seguindo dele. Right. Everywhere in Scripture, the church is referred to in the feminine, female. Na escritura sempre se refere à igreja como feminina. It's the bride of Christ. É a noiva de Cristo. Right. And so not only is the church a woman, it's a bride. Não é só uma mulher, é uma noiva. Okay, so I've done a few weddings. You've done a few weddings? Eu já tenho feito alguns casamentos, você tem feito alguns casamentos? So, and brides on wedding days, As noivas no dia do casamento, you know, sometimes things get crazy. às vezes as coisas ficam fora do controle. Sometimes they don't even know what they're doing. Às vezes elas não têm noção do que estão fazendo. You know, and I have two daughters, they both are married. Eu tenho duas filhas, as duas já casaram. It's a wonderful time, but it's a crazy time. Foi maravilhoso o tempo, mas foi doido. So the church is a woman and the church is a bride. A igreja é uma mulher e ela é uma noiva. Now keep in mind, the church is not your bride, it's not my bride. Então, tenha em mente isso, a igreja não é a sua noiva ou a minha noiva. This is a very important part. Essa é uma parte muito importante. The church is Jesus' bride. A igreja é a noiva de Jesus. Right? Sim? Paul said this about the church. E Paulo fala acerca disso, acerca da igreja isso. In 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 2. I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Porque zelo por vós com zelo ou ciúmes de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. This is Paul, the preeminent church planter in the New Testament. É Paulo, o implantador de igrejas do Novo Testamento. This is Paul who wrote most of the New É Testament. Paulo que escreveu a maioria do Novo Testamento. How did Paul think of the church? Como Paulo pensava a igreja? He thought of the church as a bride. Ele a pensava como a noiva. And his job was to present this bride to Christ. E o seu trabalho era apresentar essa noiva a Cristo. This was Paul's vision of his ministry. Essa era a visão de Paulo do ministério. And it's like there's a story in the Old Testament of Queen Esther. Há uma história no Velho Testamento da rainha Esther. How many remember that story? Quantos de vocês lembram da história? Beautiful story. É uma história linda. She was raised up for just a time as this. Ela nasceu para um tempo tipo esse. But she had to, before she could be married to the king, she had to go through a preparation. Mas antes de casar com o rei, ela foi para a preparação. And I forget how long, some people could know all the details, but Eu não lembro de todos os detalhes, this man, a eunuch, prepared her mas esse homem prepara ela with all these beauty treatments, com todos esses tratamentos de beleza, so that when she was presented to the king, she Para- would be in her most glorious state. para que quando ela fosse apresentada ao rei, ela estivesse gloriosa. That is a picture in the Old Testament of the church. Essa é a imagem da igreja no Velho Testamento. And it is a picture in the Old Testament of what it means to be in ministry. E isso é uma imagem no Velho Testamento de como é estar no ministério. Is to prepare
a bride for someone else Você to marry. prepara a noiva para outra pessoa. And so your commitment is to the groom. Então, a tua responsabilidade, o teu comissionamento, na verdade, é para com o noivo. So Paul was saying he was serving Christ Ele diz, eu sirvo a Cristo by preparing the bride pelo fato de preparar a noiva to be received para ser recebida by the groom, Christ. pelo noivo, o Cristo. And that is the mindset that we must have as ministers. E essa é a mentalidade que precisamos ter como ministros. You know, in order for us to nurture the church, to be ready for Christ, Então, para que nós possamos nutrir a igreja e prepará-la para Cristo, we have to treat the church like a bride. nós precisamos tratar a igreja como uma noiva. And it's complex, E isso é complexo. and often we don't understand it. E às vezes a gente não entende ela. What? Como? But this is part of how church works. Mas é assim que funciona a igreja. If we treat the church like employees, Se nós tratarmos a igreja como empregados, why don't they do what I tell por them? que não fizeram o que eu mandei? We need to make stricter rules. Nós precisamos ter regras aqui muito apertadas. We need to discipline them Nós precisamos de disciplina to make the church be better, do para que a better. igreja faça melhor, seja melhor. Is that preparing a bride? É assim que se prepara uma noiva? No. No, that would be a horrible attitude. Não, isso seria uma atitude horrível. You know? How about if we treat the church like stubborn children? E se nós fôssemos tratar a igreja como crianças problemáticas? Go clean your room. Vai limpar teu quarto, Do your chores. vai fazer o teu negócio. How many times do I have to tell you? Quantas vezes eu preciso te dizer a mesma coisa? You have to get your house in order. Que você tem que deixar sua casa em ordem. Or else God's going to come down E Deus vai vir and give you a big spanking. e vai te bater. No. Não. The church is a bride A igreja é uma noiva, getting ready for her day, sendo preparada para o dia dela, a celebration de celebração, when Christ comes. quando Cristo vem. Pastors have jokes. Pastors sometimes tell this joke. Um pastor uma vez me contou essa piada. It's not really a joke, Na verdade não é uma piada. but they'll say, "Boy, Ele disse para mim, cara, church would be great if it wasn't for all these people." a igreja seria maravilhosa se não tivesse as pessoas nela. Oops. Ups. That reveals a wound in us. Isso revela uma ferida em nós. Jesus Christ died for those people. Jesus Cristo morreu por essas pessoas. Okay? Né? And it was his gift to us that we would become caretakers of those people. E foi pelo dom dele dado a nós que nós temos condições de cuidar dessas pessoas. Yeah, it says he gave gifts to men, Ele deu dons aos homens, apostles, prophets, evangelists, pastors, and profetas, teachers. evangelistas, pastores, mestres. The ministry gifts Os dons ministeriais were given to equip the body of Christ. foram dados para equipar o corpo de Cristo. But you don't need to equip and fix something that's already perfect. Você não precisa equipar e consertar algo que já está perfeito. And so as pastors, as leaders, sometimes we get frustrated. E algumas vezes nós, pastores e líderes, nós ficamos We frustrados. start thinking the church is the problem. E pensamos, a igreja que é o problema. The church isn't the problem. A igreja não é um problema. The church is the reward that Christ has entrusted to us. A igreja é a recompensa que Cristo confiou a nós. Think of it this way. Pensa dessa forma. If there's someone in your church, or if there's a problem in your ministry, Imagina, pensa assim, se tem algum problema na sua igreja ou uma pessoa no seu ministério, someone that's misbehaving or falling into temptation with sin, alguém que está tendo um comportamento ruim ou está caindo na tentação do pecado, and you're constantly having to deal with that. e você constantemente tem que estar lidando com a mesma situação. If they're part of the church, they're part of the body of Christ. Se eles fazem parte da igreja, eles fazem parte do corpo de Cristo. They're the bride of Christ. A noiva de Cristo. And so tending to that wound in them is tending to Christ. Então você Caring, cuidar desse problema nessa pessoa é como se você estivesse cuidando de Jesus.
If I get a bad cut on my arm, Então, se eu tiver um corte no meu braço, my wife's going to come and, she's a nurse, she's going to come and clean it and put a bandage on it a minha esposa, que é uma enfermeira, ela vem e limpa e coloca uma bandagem ali, because she cares for me. porque ela se preocupa comigo. As ministers, when we find a wound in the body of Christ, Então, nós como ministros, quando encontramos uma ferida no corpo de Cristo, and we come and we clean out the gunk and the dirt, e nós vamos lá para limpar a sujeira e tratar do corte, and we bandage it up with teaching and e instruction, nós colocamos a bandagem através do ensino, do cuidado, we are caring for the very body of Christ. nós estamos cuidando do exato corpo de Cristo. And so when you minister to the church, you're ministering to the bride of Christ. Então, quando você ministra a igreja, você está ministrando ao corpo de Cristo. And you're ministering to the body of Christ. Você ministra ao corpo de Cristo. Okay, so if the church is a woman, we have to treat the church as a woman. Então, se a igreja é uma mulher, nós precisamos tratar essa igreja como uma mulher. And let me read how Jesus describes his bride, or how the Bible describes the bride Deixa, in Ephesians chapter 5. deixa eu ler para você em Efésios capítulo 5 como a Bíblia descreve acerca da noiva. So what I did and how I did it is I took out the references to marriage. Okay. Skip some verses, but it doesn't matter. Okay. So let me explain. This verse is normally used to talk about marriage. Basicamente, esses versos falam acerca do casamento. And that's true, it talks about marriage. E é verdade, fala do casamento. But its primary purpose is to explain the relationship between Christ and the church. Mas a razão principal é para descrever o relacionamento de Cristo e a igreja. And the reference to marriage is an example. E a referência ao casamento entre marido e mulher é só um exemplo. So when we read this, focus in on what it talks about the relationship between Christ and his church. Então, quando nós lermos, tente focar no relacionamento da noiva com o noivo. So I'll read it quick in English, then you can read it in Eu vou ler rapidinho em inglês, depois tu lê em português. Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Maridos, ou no caso, Cristo, amai vossa mulher, a igreja, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse-a, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. In another translation, more of a paraphrase, I'm going to quote a couple of excerpts from that. E nós podemos ver numa outra tradução, tirar alguns exemplos disso. It says, what Christ did for the church was a love marked by giving, not getting. Então, a essência do amor de Cristo era um amor que estava relacionado a dar e não em receber. Christ's love made the church whole. Então, Cristo amar a igreja fez da igreja santa. Listen to this. His words evoked her beauty. As suas palavras evocaram a beleza da igreja. Everything he does and says is designed to bring out the best in her. Tudo aquilo que ele faz ou projeta é para extrair o melhor de nós como igreja. Everything Jesus does and says Tudo aquilo que Jesus faz ou fala is designed to bring out the best in the church. é para extrair o melhor da igreja. The words of Christ evoke your beauty. As palavras de Cristo evocam a sua beleza. Another way to say that is that Christ's words creates beauty in you. Em outra forma de dizer, as palavras de Cristo criam a beleza em você. How many like that? Quantos de vocês gostaram disso? How many want Jesus to sing over us? Quantos de vocês gostariam que Jesus cantasse sobre você? Did you love this worship this Você evening? gostou do louvor essa noite? Good worship, huh? Foi um bom louvor, não foi? What were we? Who were? I don't know. I don't understand Portuguese. Pai, eu não entendi nada do que foi You cantado. were singing about. Who were you singing about? De quem vocês estavam cantando aqui? Sobre quem? Jesus. Yeah.
You were glorifying Jesus, Vocês right? estavam glorificando a Jesus, não era? You know who Jesus sings about? Sabe o que Jesus estava pensando? Jesus sings about O que you. Jesus canta? Jesus estava cantando sobre... Nós cantamos sobre ele e ele canta sobre você. Jesus isn't up in heaven singing about himself. Ele não fica cantando sobre ele mesmo. He's singing love songs Ele fica cantando canções de amor over his bride. sobre a sua noiva. And you are his E bride. você é a noiva dele. You're beautiful. Você é linda. You're amazing. Você é incrível. You are sparkling. Você é brilhante. There is no blemish on you. Não tem nada de ruga em você. You can do all things. Você pode fazer qualquer coisa. I have recreated you. You're new creation. Ele te recriou, você é nova criatura. Jesus is, I can't sing, but Jesus can sing. Eu não poderia cantar, mas Jesus pode cantar. And he's singing love songs. He's evoking, he's creating beauty. E ele in you. canta canções evocando a beleza que há em você. Wow. Do you believe that? Você crê nisso? This is why when someone says something negative about the church, Então, quando alguém fala algo negativo sobre a igreja, I go, I have a friend. eu tenho um amigo. He was a pastor Ele era um pastor and he got hurt by church e ele foi ferido pela igreja, to the point where he no longer goes to church. ao ponto de não querer mais ir à igreja. And if I talk about church, E se eu falo com ele sobre a igreja, he rolls his eyes. ele já revira os olhos. Now he's still a Christian Ele continua sendo um cristão and he does missionary work. e até faz trabalho missionário, But church, mas não fala de igreja. ay, 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 ay. Say you meet a friend, you have, you're a guy, Tem you're a man, um homem, and you meet a friend that you hadn't seen for 10, 15 years. e aí você encontra um outro cara que você não vê já há uns, sei lá, 10, 15 anos. And you had heard that he had recently got married. E aí você escuta que ele recentemente casou. And you're walking down the street and that you see your friend. E aí quando você está caminhando na rua e você vê esse amigo, Hey, my friend, e how aí, are meu you? amigo, como é que você está? Yeah, I heard you got married. Eu vi que você casou. That's amazing. Que legal. Where's your wife? Mas cadê a mulher? And your friend points to the woman next to you. E aí ele aponta para a mulher ao lado. And what would happen if you, Aí você faz assim, dude, you're kidding, right? tá de brincadeira? Were you drunk or something? Tu bebeu? What would the friend do? O que esse amigo faria? What would be the right thing for the friend to O do? que seria que esse amigo, qual é a reação correta que esse amigo deveria de ter? Not the Christian thing. Actually, the Christian thing. What should you do? O que você faria? Okay, if that happened to me, Tá, se acontecesse comigo, I would deck him. eu dava, mas dava. Amen? Não And é then you would assim? be a man. Não é assim? Você, homem. He would slap him O Jimmy ia dar na cara, assim, só um tapinha. because Jim is nicer than I am. O Jimmy é mais tranquilinho que eu. I would knock him down Cara, eu ia derrubar o cara. and then kick him Ia chutar o cara. and take his money. E pegar o dinheiro dele. No. Não, tô brincando. Não. So this is what's going to happen. Então é isso que vai acontecer. There are some good Christians Tem bons cristãos that speak evil of the church que falam mal da igreja, because they've been hurt by the church or Porque they eles- just trust the church. porque eles foram estressados com a igreja, foram feridos pela igreja. And Jesus is going to come back. E Jesus um dia vai voltar. And Jesus is going to appear to them. And they're going to appear before Jesus. Jesus vai aparecer para eles, eles vão estar diante de Jesus. And they're going to expect Jesus' welcoming embrace. E eles têm a expectativa que Jesus dê as boas-vindas e os abrace. But because for years they have been speaking evil of Jesus' bride, Mas pelo fato de por anos eles terem passado falando It mal da wouldn't- noiva de Jesus, it would not surprise me if they see the fist of Jesus. eu não fico surpreso se eles virem assim a mãozinha de Jesus. And he might still drag them into heaven. Talvez ele até puxe eles de volta para o céu. But you don't insult someone's bride. Mas você não deve de ficar insultando a noiva de outro. Amen? Amém? Amen. Amém. And Jesus says Jesus' bride is the church. E a noiva de Cristo é a igreja. Okay. A couple more things on this and I'll finish.
Só mais umas coisinhas, nós já terminamos. So we need to treat women not to be, not to stereotype, but you need to treat women differently than men. Nós não estou querendo aqui estereotipar as mulheres, mas você tem que tratar as mulheres de forma diferente que você trata homens. And we can't expect churches just act like men. Nós não podemos esperar que a noiva haja como homem. That's not biblical, because biblically the church is a woman Não é. as a group, as an organization. Não é bíblico. A igreja ela é uma mulher como organização. Individually, you're a man, Individualmente você é homem, but as a group, mas como grupo we are depicted as a woman. nós somos vistos como uma mulher. And so different things like a vision and passion are a much stronger motivation than obligation or duty. Então existe muito mais motivação e algumas obrigações na tarefa. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. If I come home and the dishes are dirty, the kitchen is lots of dirty dishes. Então se eu chego em casa e tem um bocado de louça para lavar, And I say, Kathy, wife, clean up these dishes. Come on, what's going on? Get these dishes done. e se eu chego para Kathy, your wife, My wife is eu chego para Kathy. minha esposa e digo para ela assim, Kathy, é o seguinte, ó, vem cá e lava essas louças aqui. Agora, vamos cá, lava tudo aqui. Hey, what would happen? O que você acha que aconteceria? The slap in the face. Or the couch for the night. Ou sofá durante a noite. But if I say, hey, honey, Mas se eu digo para ela, querida, let's do the dishes together. vamos lavar a louça juntos? I'll fill up the sink with warm water and Eu we'll vou- have some time to talk. Eu vou botar a água quente aqui na pia e aí nós vamos ter um momento para conversar. That'll be fun, won't it? Não ia ser divertido esse negócio? Seria? Come on, man. Yeah, I know how to do the moves. Vamos esquentar a água aí hoje à There's a noite. tip né? for you husbands, okay? Está That's sendo gravado free. aí, só para avisar. But if I come home and my teenage son is in the kitchen, Mas se eu chego em casa e o meu filho adolescente está na cozinha, and I say to my son, Lewis, e eu digo, ô Luiz, hey, how about we do the dishes together? o que você acha, velho, de nós I'll lavar a fill up louça this- juntos? I'll fill up the sink with warm water and Eu- we'll spend some time talking. Eu vou encher a pia de água quente, nós vamos ter um tempo para a gente conversar. No, Dad. Pai, Got it. já entendi. Like, what is wrong with you? O que tem de errado contigo? Right? Is Não é that assim? true? Não é assim? It's the same thing with leading a church. É a mesma coisa liderando a igreja. We motivate by compliment. Nós somos motivados pelo elogio. Encouragement will always produce more fruit. Encorajamento sempre produz mais frutos. Encouragement produces more fruit than correction. Encorajamento produz mais frutos que correção. Women tend to be verbal processors. As mulheres, elas tendem a ser um processo verbal. So you need to talk about things a lot, Então você tem que falar bastante, okay? Because it takes time and porque demanda repetition. tempo. And you have to be patient with E that. você tem que ser paciente com isso. For a woman, most often, if you're talking about something, it's not a problem. Sorry again. For a woman, if you're talking about Então, it, para a it's not a mulher, problem. se você está conversando sobre algo, isso não é problema. But for a man, if you're talking about some issue, Mas it's a problem. para o homem, se você está conversando sobre algo, bom, então é um problema, vamos resolver esse problema. But as long as women know that we're talking about something, it's not really a problem. We're just talking it through. Então, We're para a mulher, talking and talking and talking. não é and problema, é talking. só conversar. Então a gente fica conversando e conversando e conversando e conversando. But a man is like, do this, it's done. E o homem é assim, ó, faz isso, faz aquilo, acabou. Same thing with the church. A mesma coisa com a igreja. We need to talk about it. We need Precisa to cast vision, conversar, precisa explicar a visão repeat. e repetir. So as pastors and leaders, quit telling your church what's wrong with her Então, para de ficar dizendo para a igreja o que tem de errado contigo and start prophetically declaring the truth over her. e passe a declarar profeticamente a verdade sobre ela. Speak into existence her beauty. Fala sobre a beleza, a existente beleza que existe nela.
function as Christ's mouthpiece in your church and ministry Funcione como a boca de Cristo para dentro da sua igreja, no seu ministério, by declaring the prophetic truths declarando about as the church. verdades proféticas sobre ela. Because when you speak those prophetic truths, Quando você falar essas verdades proféticas, they will come into existence. elas virão à existência It will set people free to step into their e destiny. liberará as pessoas para alcançarem o seu destino. This is how you move people from problem into destiny. Então é assim que você move as pessoas de um ambiente de problema para o seu destino. This is how you don't get stuck on a dead-end road É assim que você não fica parado na rua como um ponto final, by talking about problems and problems and problems. falando de problemas e problemas e problemas. No, you talk about the beginning. Não, você começa a falar da origem, But then you start declaring what the vision of the future mas daí is. você começa a declarar a visão do futuro. I loved it. Earlier this night, we were talking in the office. Assim como antes nós estávamos ali no escritório conversando, And they were telling the story about the building e eles estavam compartilhando da história do prédio and how great the bathrooms were when you moved in. e como os banheiros eram maravilhosos quando a gente chegou aqui. Right? They were not great. Não, eram nada legais, But you've made them great. mas vocês fizeram eles maravilhosos. But then the pastor said, but this is just the beginning. Mas o pastor disse, esse é só o começo. This is just the beginning. Esse é só o começo. This is not the Esse destination. aqui não é o destino. And so there's a vision for a greater Há destination. uma visão para um destino maior. And you need to begin to prophetically declare E that você vision precisa profeticamente declarar essa visão over the bride of Christ, sobre a noiva de Cristo, over your church, sobre a tua igreja, over your ministry, sobre o teu ministério, over your children, sobre os teus filhos, over their ministry, sobre o ministério deles, over this generation, sobre esta geração. the vision for the next generation, A visão para a próxima geração, and the impact that they'll have on this world. para que eles vivam no mundo deles. Come on, this is the best beginning story there is on planet Earth. Essa é a melhor história de origem que existiu no planeta Terra. We can't end with the story of what happened 2,000 years ago. Nós não vamos encerrar com uma história que aconteceu lá atrás. That's not the end of the story. Lá, 2000 anos atrás, não é o fim da história. We're in the present and we need to nurture Nós estamos no presente, nós precisamos nutrir and declare the prophetic future e declarar o futuro profético for what Christ intends for his church, daquilo, his body. daquilo que Jesus projetou para a sua igreja, o seu corpo. And that's our job. E esse é o nosso trabalho. If you're a pastor, Se você é um pastor, that's your job. esse é o seu trabalho. If you're an associate pastor Se você é um co-pastor, or children's minister ou ministro de crianças, or a worship leader ou ministro de louvor, or a church member, ou membro da igreja, if you're a Christian, se você é um cristão, you're part of the body of Christ. você é parte do corpo de The Cristo. Bible says if you speak, speak as the oracles of God. E aí então ela diz, se você fala, fale de acordo com as coisas de Deus. Declare the prophetic truth Declare as verdades proféticas. that God has and intends for this church and this ministry. Que Deus tem uma intenção para essa igreja, para esse ministério. You are part of the greatest story that's ever been told. Você faz parte da maior história que um dia foi contada. Today, 175,000 people will join our family. Hoje, 175 mil pessoas vão se unir à nossa família. And tomorrow, another E amanhã, 175,000. mais 175 mil pessoas. Our family's having lots of kids. E nossa família tem um bocado de filhos. It's going to be a grand celebration when E they será all uma come. grande celebração. When Christ comes back to receive his bride. Quando Jesus voltar e receber a sua noiva. Why don't you stand up? Vamos ficar de pé. If you're like everyone else in the world, if this group is like every other group that I've spoken with, Se esse grupo é igual a todos os demais grupos que eu já ministrei, there's probably quite a few people in here há algumas pessoas então aqui that have thought or spoken evil of the church. existem algumas pessoas que ou pensaram ou já falaram mal da igreja. I love the church and I sometimes complain about the church. Eu amo a igreja e eu confesso que algumas vezes eu reclamo da igreja. Sometimes in my church's staff meetings, you know what we do? E algumas vezes nas nossas reuniões de liderança na igreja, We confess and repent nós confessamos e nos arrependemos of having bad, wrong ideas about church. por termos tido ideias erradas e más sobre a igreja.
A staff meeting turns into a complaining meeting. Às vezes as nossas reuniões ficam naquelas reuniões de reclamação. And I go, whoa, 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 E eu whoa. digo, ó, segura, segura, Wait a segura. minute, guys. Espera um pouquinho. We're not making it better, we're making it worse. Nós não vamos seguir nesse caminho ruim. Let's take this to Jesus. Vamos entregar isso a Let's Jesus. ask the Holy Spirit to come. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha. And I just ask you, just for a moment, Então, quero pedir a você que por um momento, if there's something you feel about church that is not in agreement with what Jesus feels about church, se existe algo que você sente sobre a igreja que não é de acordo com aquilo que Jesus disse sobre a igreja, that may be true. talvez até seja verdade. The fact that that Christ is taking 2,000 years to remove the spots and wrinkles, Para você ter uma noção de que tem demorado 2000 anos para Jesus ir removendo toda a mácula, toda a ruga. if it's taken him 2,000 years to remove those, Então, there must be a lot of spots and wrinkles. Então, se você se demorou 2000 anos para remover isso, deve ter um bocado de ruga e mácula nessa noiva. The church isn't perfect, A igreja não é perfeita. and we are all hurt by church, E todos nós fomos machucados e feridos pela igreja. but we need to forgive. Mas nós precisamos perdoar. And we need to repent E nós precisamos nos arrepender of an ungodly belief or attitude toward Jesus' bride. por falsos conceitos ou crenças erradas acerca da noiva. And we need to come into a place where you can say, I love the church E nós precisamos chegar a um lugar onde nós podemos dizer, eu amo a igreja. because Jesus loves the church. Porque Jesus ama a igreja. So just go to the Lord in prayer right now. Então vamos nos colocar diante do Senhor em oração agora. Father, reveal to us any area where Pai, we hold bitterness, revela para nós qualquer área de amargura, where we've made judgments against your bride. aonde nós fizemos julgamentos contra a tua noiva. Forgive us, Jesus, for insulting your bride. Jesus, perdoa-nos por termos insultado a tua noiva. Jesus, I am sorry Jesus, eu sinto muito that I thought that the defects in your bride were more important than the beauty you see in her. Me perdoa por eu ter achado que os defeitos da tua noiva eram mais importantes que a beleza que tu vê nela. Forgive me, Jesus, for being critical of your bride, the Me- one you love. Me perdoa por eu ser crítico da tua noiva, que você está apaixonado por ela. Forgive me, Jesus, for insulting you by insulting your church. Me perdoa, Jesus, por eu ter te insultado pelo fato de ter insultado a tua noiva. And Lord, heal my heart Jesus, cura o meu coração in the place where I've been hurt nesse lugar onde eu tenho sido ferido, by people who call themselves Christian. mesmo por muitos cristãos. Heal where I've been hurt. Cura aonde eu tenho sido ferido. That is the source of that anger and that bitterness toward E your ali bride. tem a fonte dessa amargura, dessa dor. And just say, I renounce all of those things. E eu eu renuncio todas essas coisas. I cast those accusations, those lies away from me. Eu tiro toda essa acusação e essas mentiras de mim. And I receive the truth of God's word, E eu recebo a verdade da palavra de Deus. that the church is being made beautiful E a igreja tem sido feita linda by the power of the word of God. pelo poder da palavra de Deus. And I commit my life to that process. E mesmo que demande minha vida inteira neste processo. And I just confess that I'm forgiven. E eu declaro, confesso que estou perdoado. And Lord, I pray that you give us a greater vision for your church E eu te peço, Senhor, nos dê uma visão maior sobre a tua igreja, so that we can be the leaders para que sejamos líderes for the destination you have in mind, com o destino que tu tens em tua mente, for this great thing you call the church. dessa coisa maravilhosa que tu tens chamado igreja. Amen. Amém. Amém.